Queridos, eu queria compartilhar com uma palavra com vocês, que Deus trouxe ao meu coração por conta de uma maratona que nós estamos fazendo na célula. Nós estamos estudando todos os milagres de Jesus Cristo. E temos visto o quanto isso tem sido gratificante, tem trazido conhecimento e tem trazido muitas experiências. Ficou bonito? Gostei demais disso, né? Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós aprendemos muito com Ele. Os milagres, os encontros, as conversas. Jesus, Ele caminhou pela terra nesses anos que foi o ministério dele terreno. E Ele fez muitas coisas. Muitas pessoas o alcançou e Ele também alcançou muitas pessoas com milagres, com prodígios, com maravilhas. Pessoas tiveram experiências extraordinárias, pessoas que viviam presas em cativeiros terríveis, como aquela mulher que tinha um problema de fluxo de sangue, que a gente encontra lá no livro de Mateus, lá no capítulo 9. Aquela mulher, ela venceu tantas coisas até chegar a Jesus. E quando ela chega, por conta da sua atitude, ela cria, parece uma atmosfera de fé, ela aproveita a oportunidade dela. Como hoje, queridos, nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Não pode ser mais um dia, não pode ser mais um culto, não pode ser algo normal. Aquele Jesus que andou é o mesmo que está aqui. E o que Ele pode fazer é extraordinário. A gente vê essa mulher, ela aproveitando a oportunidade. Por muitos e muitos anos ela sofreu e ela ouviu, Jesus está passando. Jesus está em determinado lugar. Mas vários obstáculos tinha para que ela pudesse chegar. E ela venceu todos os obstáculos. Porque os obstáculos ela poderia vencer, ela não poderia vencer aquele problema de saúde que ela tinha. E nós precisamos muitas vezes entender isso. E esse entendimento vai fazer com que nós consigamos aproveitar as oportunidades da vida dadas por Cristo. Muitas vezes as coisas passam e a gente não percebe, porque a gente está distraído. E muito dessa distração tem a ver com o não entendimento daquele momento. Por exemplo, hoje. Hoje pode ser mais um dia na tua vida. Hoje pode ser um dia que você vai anotar na tua agenda como talvez um dos dias mais importantes da tua história. Eu preciso crer que existe essa possibilidade. Eu preciso crer que pelo fato de eu estar na presença do Senhor, Ele vai mudar pelo poder que há no nome dEle. Essa mulher, ela aproveitou essa oportunidade. Temos uma outra situação, também em Mateus capítulo 20. Eu não estou falando os textos, mas eu queria só compartilhar com vocês essas questões de milagres. Eu falei no vídeo de abertura, o cego Bartimeu, ele também ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, e era a oportunidade dele, de ele ter a sua vida mudada, de ter a sua história transformada. Ele era cego, ele não enxergava. Mas alguém falou, olha, está chegando Jesus. E ele creu naquela pessoa, naquele homem, naquele profeta, que começava a ser conhecido. E as pessoas, ele gritava e as pessoas falavam, fica quieto. Não está certo você fazer isso. Você está indo muito na igreja. Você está orando muito, você está lendo muito. Estou contextualizando. Mas ele não. Quanto mais acho que ele sentia o barulho da multidão passando perto, mais ele gritava, e as pessoas tentavam impedir que ele se manifestasse, mas era a oportunidade que ele tinha de transformar a sua história. Poxa, eu vou começar a enxergar, sei lá, vai acontecer alguma coisa aqui, não é por acaso. E aquele homem chama a atenção de Jesus. E eu falo nesse vídeo de abertura que a gente estava falando, que passou um pouco antes de começar o culto, qual o barulho que tem feito com que você não se manifeste para Jesus, para que Ele preste atenção em você, no teu pedido, na tua necessidade? Será que você está você está gritando e quando vem um barulho você se acomoda? Ou você grita mais alto, ou você clama mais, ou você pede mais? Se você entender que aquilo é definitivo, certamente você vai gritar mais alto que os barulhos que tem falado no seu ouvido. Em Lucas capítulo 5 também tem uma outra história muito, muito bacana, da cura de um paralítico. Mas esse diferente de Bartimeu e da mulher com fluxo de sangue,
ele teve pessoas que o ajudou. Uma multidão estava em volta de uma casa. E Jesus estava naquele lugar e aquele rapaz não tinha condição de chegar. E ele tinha algumas pessoas que estavam com ele. E essas pessoas se compadeceram e falaram: eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu não quero que essa oportunidade vá embora e as coisas continuem do jeito que está. E você continue paralítico, sem condição de andar para lá e para cá, sem condição de sonhar, de fazer. Eles fazem um buraco lá no telhado e desce aquele rapaz. E aquele rapaz, ele é curado. E é algo tremendo. Então, quando nós estudamos os milagres de Jesus, pelo menos 35 milagres relatados, lá no livro de João fala que se todos aqueles que ele tivesse feito fossem relatados, não teria um papel suficiente para que se contasse os milagres que Jesus fez. Mas nesses milagres todos que foram relatados na Bíblia, nos Evangelhos, nós a gente pode ver muita coisa forte, muita coisa boa. Ali, amados, a gente não só aprende com as lições daquilo que passou, mas a gente consegue observar nos Evangelhos lições para o nosso dia hoje. Olha só, quando alguém queria ver Jesus, ou quando alguém precisasse tocar em Jesus, era só ouvir uma multidão, um monte de barulho, pessoas falando, e elas saíam para a rua e elas encontravam Jesus. Ou Jesus encontravam elas porque elas estavam no meio do caminho. E hoje, onde nós encontramos Jesus? Onde nós encontramos Jesus hoje? Aquelas pessoas, elas tiveram suas vidas transformadas. Aquelas pessoas tiveram suas histórias restauradas. Aquelas pessoas tiveram aquilo que as impossibilitava arrancado delas e lançado em algum lugar. Mas elas, a partir do momento que elas tiveram um encontro com Jesus e começaram a caminhar com Jesus, elas começaram a ficar desembaraçadas daquilo que prendiam elas. Aquela mulher foi curada da sua doença. Aquele rapaz que era cego, começou a enxergar. O paralítico começou a andar. Porque eles encontraram Jesus. Mas o Jesus que operava naquela época é o mesmo Jesus que opera hoje. E nós precisamos entender que existe um lugar onde nós encontramos Ele. E através desse encontro as nossas vidas também são transformadas. Onde nós encontramos Jesus hoje? Na sua palavra. Nos ensinamentos. Jesus fala conosco através da Bíblia. Jesus fala conosco quando nós entramos lá em Mateus 6,6, entramos no nosso quarto, fechamos a porta e ali dedicamos a Ele um tempo para que Ele fale conosco, para que nós falamos com Ele. Onde você tem encontrado Jesus? E porventura quando você encontra Jesus, o que tem acontecido com a tua vida? Amados, o que vai fazer do seu dia especial é aquilo que é o tamanho da tua fé, o quanto você vai desejar que aquele encontro seja um encontro definitivo na sua vida. Como aquele homem que desceu pelo telhado paralítico e ele saiu daquela casa andando. Como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, se ajoelhando. Aquele sangue cessou. Como aquele cego que chamou a atenção de Jesus e quando Jesus olhou para ele e falou com ele, ele passou a enxergar. Foram encontros definitivos e eu creio que todas as vezes que nós encontramos com Jesus com fé, Ele transforma a nossa história, Ele transforma a nossa vida, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos condicionar o nosso coração, e hoje nós somos condicionados, os nossos olhos se abrem, a maneira de lidar com as coisas para que Jesus possa transformar a nossa vida, está onde? Na palavra de Deus. Então todas as vezes que eu me debruço, que eu separo um tempo para que eu possa está lendo, eu não estou só lendo um livro, eu estou me enchendo de Jesus, eu estou tendo um encontro com Jesus. Eu posso ouvir um amém? O nosso encontro hoje acontece quando a palavra fala conosco, porque aquela palavra tem poder, é o verbo vivo, é o próprio Jesus ministrando na nossa vida. Meu irmão, se você tem sentido, se você muitas vezes se sente distante de Deus, não ouve a voz de Deus, é porque talvez você não esteja lendo tanto, você não esteja buscando tanto, ou não tem crido tanto, que aquela palavra é poderosa para transformar a tua história. Porque a hora que você acreditar e se lançar naquele livro, como aquela mulher se lançou em Jesus, como Bartimeu se lançou em Jesus, eu te garanto, não são as minhas palavras,
Eu não posso vir na igreja porque é domingo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso ler a Bíblia porque é um livro. Quando eu vou à igreja é porque eu tenho um encontro com Jesus. Quando eu abro a Bíblia é porque Jesus quer falar comigo, Ele quer se manifestar. Ele quer me ensinar algo. Ele quer me dar algo. Ele quer corrigir algo. Ele quer ensinar algo. Nós somos a igreja dele. Nós somos o povo dele. As pessoas vão conhecer ele através de nós. Como nós conhecemos muito dele através dos milagres que ele fez, através das palavras que ele pregou. Mas a gente fala que essa palavra é viva e para sempre ele vai reinar. O nosso encontro hoje com Jesus, os nossos encontros de transformação, de mudança, de aprendizado, acontecem na palavra dele. E eu separei um desses milagres para compartilhar com vocês. E a partir dessa passagem, dessa história, tirar algumas lições que falaram no meu coração. Eu gostaria que vocês também pudessem absorver isso e entender que é importante isso para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Esse texto está no livro de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 31 a 37. Eu vou ler com vocês agora. E eu gostaria que vocês ouvissem juntamente com o irmão que está do teu lado. Esse irmão lindo, maravilhoso, abençoado, que Deus separou para estar aí contigo. Dá uma olhadinha para ele. Olha aqui. Que pessoa linda, bonita, feliz. Dá uma glória a Deus pela vida dessa pessoa. Você vai viver com ele lá no céu. Ó. Vamos transformar esse ambiente. Às vezes a gente está tenso, preocupado com as coisas. É coronavírus, é isso, aquilo outro. Às vezes a gente perde a oportunidade de ser feliz pelo fato de Jesus estar conosco. A gente precisa se alegrar na presença do Senhor. Pastor, mas está difícil. Mas a Bíblia fala para a gente não andar por circunstância. A Bíblia fala para a gente andar por fé. Pela fé você vai declarar, pela fé você vai profetizar, pela fé você vai começar a planejar. Pela fé você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pela fé as portas se abrem. Pela fé muitas portas se fecham. Mas pela fé nós sempre temos uma resposta do Senhor. Marcos 7, 31 a 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando ele da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que ninguém o disseram. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito de maneira esplêndida. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Esse é o texto de Marcos 7. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que Deus falou ao meu coração. A primeira lição que eu tiro aqui é de Jesus. Um homem atento às necessidades das pessoas. Um servo fiel ao seu propósito. Alguém que tinha consigo prazer em ajudar. Alguém que tinha consigo um amor pelas pessoas que passavam pelo seu caminho, que cruzavam o seu caminho, ou que ele se prontificava a ir até essa pessoa. No caso desse homem que nós falamos em Marcos 7, alguém levou ele até Jesus. Alguém entendeu o seu papel de ajudador, que é justamente
o papel que Jesus tinha ali de mostrar o amor de Deus, de fazer com que as pessoas fossem libertas daquilo que as prendiam. Aquele homem era mudo, aquele homem era gago, aquele homem era surdo, certamente ele tinha dificuldade de se comunicar, ele tinha dificuldade de se relacionar. Aquilo era um problema para ele. E Jesus foi a solução. Por que Jesus foi a solução? Porque Jesus tinha no seu coração o desejo de fazer com que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. Ele não falava só daquela cura, mas ele falava de vida eterna. Mas naquele momento, aquele homem fica feliz pelo fato dele ter sido tocado por Jesus e a sua surdez acabado e o seu problema de voz resolvido. E eu separei alguns textos que falam sobre esse papel de Jesus. Mas eu falo sobre Jesus projetando isso para as nossas vidas. Quando nós falamos da palavra de Deus como algo que nos ensina, que nos capacita, que nos ajuda a ter uma vida desembaraçada, que nos dá capacidade, que nos dá amplitude de divisão da vida, tem a ver com aquilo que nós aprendemos com os atos de Jesus. E Jesus compartilha conosco essa responsabilidade, e eu quero ler em seguida. Mas o primeiro texto que eu separo para vocês está lá em Marcos capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por quê? Porque ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus, bem esperto a tudo que acontecia à volta dele, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim para os pecadores. Então Jesus aqui, ele mostra qual que era o chamado dele, qual que era o propósito dele. Era o de alcançar aquelas pessoas que precisavam de ajuda, precisavam de libertação, precisavam de cura, precisavam de uma resposta, porque aqueles que já têm resposta, ou pelo menos pensam que já têm resposta, ou que são orgulhosos para não entenderem, ou não reconhecerem quem de fato são, e por isso muitas vezes fecham seus corações para algo muito melhor. Ao invés de querer assentar-se à mesa, ao banquete que Deus tem, fica se mendigando com as coisas que eles acreditam ser corretas. Mas Jesus deixa claro nessa passagem, ele veio para trazer solução. Ele veio para trazer libertação. Esse é o papel de Jesus. Quando Jesus vai até a tua casa, ou quando Jesus mandou o homem até a minha casa, todo domingo, ele capacitou aquele homem. Ele o chamou e o capacitou. Deu a ele condições de fazer aquilo. E principalmente colocou amor no coração dele. Porque sem amor, talvez uma obra começada e difícil faz com que você pare. Mas o amor te dá continuidade. Jesus, ele era um servo, rei, mas principalmente no livro de Marcos a gente vê Jesus sendo apresentado como alguém que tinha prazer, que tinha vontade, que não parava, que sempre estava disposto, que sempre estava pronto. Pregava a palavra de Deus, restaurava a vida das pessoas, curavam ela. E quando não estava fazendo isso, ele estava buscando em oração condição para que ele pudesse estar pronto para fazer tudo isso. Mas o grande propósito dele era agradar a Deus, era cumprir a vontade de Deus. Eu quero ler um outro texto. Esse já está em Mateus 25, 35 a 40. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe disse: em verdade lhes digo, que sempre que fizerem
a um destes, meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeste. Amém? Jesus está ensinando para nós. Você quer me agradar? Você quer que eu tenha prazer? Você quer me alegrar? Você quer que eu fique feliz? Ajude. Esteja pronto para abrir a tua mão. Esteja pronto para compartilhar. Esteja pronto para você pegar uma pessoa que não pode andar e levar até ela ao lugar que ela possa ser curada. Esteja pronto para que você possa devolver a visão para aqueles que já não acreditam mais na vida, não têm mais esperanças. A gente fala muito do cego físico, aquele que não enxerga, mas tem muitas pessoas que, embora tenham visão, elas não enxergam mais nada, não têm mais esperança. Os erros, a maldade e tantas circunstâncias da vida fizeram com que elas se fechassem. Tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem mais. Precisam de ajuda. Precisam de alguém que a pegue e a leve até um lugar onde existe algo que possa fazer com que aquela história mude. O Senhor está falando para mim, o Senhor está falando para você, que quando nós fazemos isso para alguém, é como nós estivéssemos fazendo para Ele. E a gente tanto fala que a gente quer agradar a Deus, a gente tanto fala que quer ser como Jesus. Jesus está dando uma oportunidade para nós, nessa noite, de entender qual que é o propósito, de entender o que nós devemos fazer para que Ele... Opa, peraí, estou feliz com você, camaradinha. É justamente isso que eu te chamei. Foi por isso que há 40 anos atrás eu coloquei um rapaz lá na tua porta. E ele começou a falar de mim, talvez você nem entendia, mas era uma semente que estava sendo colocada no teu coração. Aquela semente, ela não tinha cara de nada, ela não dava nem para imaginar que aquilo se tornaria uma árvore. Mas com o passar do tempo, aquilo foi crescendo, aquilo foi germinando, aquilo foi tomando vida, aquilo foi crescendo, foi dando folhas, foi dando flores e chegou a dar frutos. Não que eu seja algo, mas já faz 40 anos que eu estou servindo a Deus. Não porque eu posso, mas porque Deus tem me ajudado a cada dia. Dias difíceis, dias de lutas. Eu estava falando para o meu pai nessa semana, compartilhando das coisas que a gente tem vivido. O tempo passa tão rápido, gente. Se a gente não abrir os nossos olhos para o chamado de Deus, para os propósitos de Deus, a gente vai chegar lá na frente e falar assim: meu, o que eu fiz? Eu estava conversando com ele, poxa, anos atrás, estava na escola, não sabia nem o que ia fazer. Aí Deus colocou uma esposa. Aí Deus começou a me ensinar a ser homem. Não homem no sentido, mas de responsabilidade, de cuidado. Fui mudando a cada dia. E essa igreja tem um papel fundamental nisso tudo. Porque eu aprendi muito aqui. E é verdade. Eu era esquisito. Aí nasceram os filhos, eu falo assim: Deus, me ajuda para que um dia eu possa formar eles possam fazer faculdade, eles possam pensar em casar e ter netos e tudo mais tal. Eu tenho 2 filhos, um já se formou em Direito e a minha filha acabou de terminar a faculdade dela nesse mês. E tudo isso eu começo a ver Deus. Agora, essas coisas foram acontecendo juntamente com outras coisas importantes, que era de servir a Deus, de permitir ser um instrumento para que Deus pudesse alcançar outras pessoas. Contando meu testemunho, contando o testemunho de pessoas que eu conheço, mas principalmente contando aquilo que a palavra fala. Isso alegra o coração de Deus. E eu sei, enquanto eu cuidava das coisas dele, ele estava me ajudando a fazer com que as minhas coisas também prosperassem. Eu sempre falo, não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, mas tem a ver com Deus esse plano todo. É Ele que proporcionou que eu estivesse aqui, que você estivesse aqui. E muito mais Ele quer fazer para você. Nesse sentido, eu quero ler um outro texto que está lá em Salmos 37, de 1 a 5. Não se irrite por causa dos malfeitores. Ou seja, não deixe de fazer alguma coisa por conta daqueles que não fazem ou por aqueles que fazem errado. Eu estou no Salmo 37. Nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrada-se do Senhor, e Ele satisfará
os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Dá glória a Deus, que essa é uma promessa para nós. Amém? Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Isso é tremendo. Ele está falando para você o seguinte: fala, não se preocupa com aqueles que estão fazendo errado. Não se detém naqueles que estão falando bobagem para você. Faz o bem. Faz o que é correto. Confia em mim. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor está falando para nós, a despeito das circunstâncias, fazermos o bem. Sermos ajudadores de pessoas. Para quê? Para que elas simplesmente tenham uma vida melhor? Não só isso, mas para que elas possam ter um encontro definitivo. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos levar as pessoas a ter um encontro de Jesus, como esses homens fizeram com esse rapaz. Levaram ele até Jesus para que ele pudesse ter um encontro definitivo. E esse encontro definitivo mudou a vida dele. E eu quero dizer para você que uma das lições que Deus quer nos ensinar hoje tem a ver com esse tema. O Senhor te chamou para que você fosse um restaurador de brechas, um ajudador de pessoas necessitadas. E todos aqueles que não conhecem Jesus, que não o têm como Salvador, que não o têm como Senhor, são pessoas que precisam de ajuda, precisam de você. E quando você faz isso, você agrada o coração do Senhor. Quando você faz isso, você age como se estivesse fazendo isso para o próprio Deus. Amém? Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você desse texto: aqueles que ajudam como Jesus ajudou. Aqueles que transformam, que restauram. Mas pastor, você está falando que eu restauro as pessoas? Eu não estou falando que você restaura, mas eu estou falando que tem alguém que vive em você. O Espírito Santo de Deus, Ele restaura a vida das pessoas. E nós dependemos dEle. Mas nós também podemos falar para Ele: não quero fazer nada. Isso não é bom. Não é plano de Deus para a tua vida. Amém? E eu quero seguir. Confia no Senhor. Faça o bem. Habite na terra, ou seja, viva. Não tenha medo de viver. Tenha medo de não agradar a Deus. Eu não sei nem se essa palavra é a palavra melhor. Se preocupe em não estar fazendo a vontade de Deus. Isso é ruim. Alimente-se da verdade. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele mais fará. Meu irmão, cuida das coisas de Deus. É uma troca bem legal para a gente. E deixa Ele cuidar da tua vida. Deixa Ele cuidar dos teus filhos. Faça a vontade dEle em todas as áreas. Se dedica. Quando eu falo de encontrar Jesus na palavra de Deus, eu não estou falando para você dar uma passadinha de 5 minutos. Eu estou falando para que você faça como a mulher com fluxo de sangue, como o Bartimeu, como os meninos que colocaram essa pessoa pelo telhado. Se dedique para isso, até que você tenha uma resposta. Faça até que Jesus fale com você. Faça até que Jesus toque em você. Faça até que você tenha aquilo que você precisa mudado. E isso tudo acontece para a glória dEle. Porque nós estamos glorificando a Deus falando sobre essas coisas hoje. E você vai glorificar a Deus quando você chegar para alguém e falar assim: eu tive uma experiência definitiva com Deus. Houve mudança na minha história, porque eu acreditei e lutei para isso. Amém? Eu vou para o segundo ponto. A segunda lição: as estratégias de Jesus. Graças a Deus que tem água aqui. Toma cuidado para não derrubar. A segunda lição: as estratégias de Jesus. É o verso 33. Levam aquele homem até Jesus. E quando Jesus começa a ministrar na vida dele, ele tira aquele homem de meio da multidão. Eu fiquei pensando nisso. E eu vi que isso aconteceu em alguns outros lugares. Em algumas outras cenas. A gente sabe que o principal propósito, a principal atitude de Jesus tem a ver com amor, tem a ver com obediência, tem a ver com santidade. Mas Jesus, ele também tinha estratégias.
E quando nós vemos isso, nós precisamos também ficar observando. Por que ter estratégias e tomar cuidado? Porque o próprio Jesus, ele teve cuidado com algumas situações. O próprio Jesus teve cuidado com algumas situações. E essa situação me chama a atenção. Ele tira o surdo e gago para fora. E ele fez isso em outros lugares. Tem uma passagem que está lá em Marcos 8, 22. Era um cego, que levam também até Jesus. E Jesus recebe esse cego e tira ele também de fora da cidade. O tema que a gente encontra na Bíblia, dessa passagem, é a cura do cego de Betsaida. Ele tira ele para fora. Lá ele ministra a cura, e nesse caso ele ministrou a cura em 2 tempos. Acho que foi o único da Bíblia. Ele ministrou a cura e perguntou para ele: o que você vê? Eu vejo homens como se fosse uma árvore. Ah, não é para você ver homem como árvore. A gente está falando de um encontro definitivo. E continuou ministrando aquele como o homem foi curado. E ele fala: não entra nessa cidade. Por que ele tirou aquele homem daquela cidade? Betsaida é uma cidade conhecida como uma cidade de incredulidade, tanto quanto Corazim e também Cafarnaum. Na Bíblia a gente vê os 3 ais falando das cidades que tiveram muitos milagres. Betsaida, grande parte dos discípulos de Jesus era de Betsaida. Houveram muitos milagres naquela terra, naquela cidade. Mas mesmo assim, aquelas pessoas endureceram o coração. Mesmo acontecendo coisas extraordinárias naquele lugar, eles fecharam o coração. Então Jesus, para poder fazer um milagre, ele tem uma estratégia. Ele pega aquele homem e tira para fora, fala: não fica aqui. Talvez vocês estejam ouvindo pessoas falando: não vai dar certo, você não vai ser curado, isso não é para você, o teu pecado é muito grande, quem vai te perdoar? E talvez depois de você estar vindo na igreja, continua falando no teu ouvido. Isso aconteceu em Betsaida. Isso aconteceu também num outro texto, lá em Marcos capítulo 5, do 35 a 40. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era Jairo, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo apenas pai, mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Eu tenho a impressão que Jesus não gosta de incredulidade. Eu tenho comigo que Jesus não gosta de ambiente de incredulidade. Então aquelas pessoas que riam, que questionavam, que não acreditaram, que não deram crédito para a palavra dele como uma palavra definitiva, fica de fora. Fica de fora, você não vai ver. E mais do que isso, fica de fora porque você está atrapalhando. Em Betsaida, ele tirou a pessoa daquele ambiente de incredulidade. Aqui com a filha de Jairo ele faz a mesma coisa, da mesma forma que ele fez com o surdo e gago. Vem para fora. Amados, nós temos uma lição muito importante aqui. A fé é a confiança de que Deus é poderoso. A fé nos dá certeza de coisas que nós não temos, que nós não vimos, que não estão nas nossas mãos. Ao contrário disso, a incredulidade, que vem como se uma porta se fechava para aquilo que Deus está falando a nosso respeito. Então nós temos que nos posicionar em relação à incredulidade. Nós não podemos ser incrédulos e nós não podemos permitir que situações que nos tragam incredulidade continuem ao nosso lado. Precisamos nos posicionar. O texto que eu quero ler com vocês sobre isso está em Mateus 6, 22 e 23, que fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. E se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, grandes trevas vocês serão. Ou seja,
Se meus olhos estiverem fitados em coisas boas, em palavras de vida, em testemunhos de milagres, se você transformar o teu ambiente num ambiente favorável, as coisas que Deus promete para nós, a despeito de circunstância, meu irmão, é isso que você vai viver. Agora, se você começar a olhar pelas notícias ruins, para aqueles que pregam as coisas contrárias à palavra de Deus, aqueles que fazem com que você duvide daquilo que Deus pode fazer, meu irmão, isso está fechando porta. Isso vai se tornar um problema para você. O próprio Jesus tem estratégia sobre esse assunto. Ele fala que, pelo fato da incredulidade, ele poderia ter, pelo fato de ter havido incredulidade num determinado lugar, ele foi impossibilitado de fazer mais milagres. Meu irmão, você não quer ser alvo dos milagres de Jesus? Se você não quer, continua ouvindo as bobagens que o mundo fala, os nãos, os não pode, os diagnósticos de morte, e tantas outras coisas que nós acabamos sendo influenciados, ao invés de influenciar, por conta da fé que nós temos em Deus. Mas eu preciso me posicionar. Fuja dos lugares e pessoas que te façam pensar o mal, principalmente que te fazem não crer no agir de Deus como solução real para os seus problemas. O Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que Jesus está dizendo? Porque Deus está falando isso para nós. Porque quando nós nos detemos nesses ambientes, nós somos ministrados com palavras contrárias às palavras que nós deveríamos ouvir. As palavras que certamente nos levariam para próximos do Senhor e nos dariam condições de viver o seu sobrenatural, de sermos curados, de sermos restaurados, de ver as pessoas que nós amamos também da mesma forma sendo transformadas pela fé. Então a segunda lição que eu tiro dessa passagem tem a ver com a incredulidade, o perigo que nós corremos não se posicionando e continuamos a ficar em ambientes que falam sobre algo contra o próprio Jesus ou contra a sua palavra. Pastor, você está dizendo para eu ser um alienado, não me relacionar com as pessoas do mundo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você puxar a responsabilidade para você. Ao invés de você se permitir ser influenciado, eu quero que você influencie. A questão não é você sentar na roda dos escarnecedores. A questão é você se deter naquilo que ele fala. A questão é você não se posicionar. Vai ter ambiente que você não vai suportar ficar. Mas tem ambientes que talvez você vai ter que chegar para ajudar a pessoa que está sentada naquele lugar. Porque ela é escrava de uma mentira. Ela é escrava de uma ordem terrível que talvez ela por si só, ela não consiga sair. Então, meu irmão, se afasta daquilo que faz com que você não acredite em Deus. Se afasta daquilo que tem feito com que você não creia. Amém? E por fim, uma outra lição que a gente vê em Jesus aqui. A gente vê o trabalho que tem a ver com você levar as pessoas para serem ajudadas. Aqui a gente vê a estratégia de Jesus para nos ensinar a fugir da incredulidade. Mas tudo isso tem que ser direcionado para o lugar certo. Porque isso por si só não seria o suficiente. O terceiro ponto é o versículo 34. Jesus, ele ergue os olhos para o céu. É como se ele estivesse mostrando qual a direção, qual é a fonte, qual é o lugar que nós recebemos poder, qual o lugar onde nós encontramos a água que mata a nossa sede, qual o lugar da cura. É Deus. Existe um lugar correto. Não basta apenas não olhar para o lugar errado. Não basta apenas não andar com as pessoas erradas. Não basta apenas fazer planos. Não basta apenas construir. É necessário olhar para o lugar certo.
fazer os planos com os princípios corretos, construir uma vida num lugar seguro. Jesus nos ensina, nesse gesto, que Deus é a fonte de vida, o lugar certo de buscar e de permanecer. Muitas vezes a gente acha que pelo fato de nós não estarmos fazendo alguma coisa errada, nós estamos legal. Amados, a questão não é fazer coisa certa ou errada, a questão é a gente fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Nós precisamos aprender a olhar para o lugar certo, pedir para a pessoa certa. Fazer planos é ótimo, e a Bíblia fala muito sobre fazer planos, mas os nossos planos têm que ser alinhados com os planos de Deus, porque na hora que nossos planos dão errado, o que acontece? A gente não tem mais nenhuma resposta, a gente não tem mais esperança, parece que tudo acabou. Eu falei isso na última ministração, e eu falei sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Não adianta você falar assim, eu estou quieto, não estou fazendo nada de errado. Meu irmão, não basta. É necessário que você não faça coisa errada, mas comece a aprender a fazer a coisa certa, a olhar para o lugar correto, a buscar aquilo que você precisa na fonte correta. Quando Jesus ora, Ele ora olhando para o céu, Ele ora olhando para Deus, Ele ora indicando o lugar onde nós devíamos olhar também. O Salmo 36:9 diz assim: pois em Ti está a fonte da vida, a Tua luz vemos a luz. E João capítulo 4, dos versículos 11 a 15 também fala assim: ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus responde: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Nós precisamos aprender a olhar para Deus. Nós precisamos olhar para aquele que realmente tem algo para nos dar. Mas por que eu estou falando isso? Parece ser tão óbvio. Parece ser tão óbvio que eu tenho que olhar para Deus. Mas se nós não estivermos atentos a essa verdade, e se nós não estivermos praticando a fé que faça com que nós vivamos essa verdade, você vai poder dizer isso melhor do que eu. Quantas foram as vezes que você fez escolhas cheio de emoção, cheio de medo, cheio de raiva, ansioso, preocupado? Quantas foram as vezes que você nem pensou nas consequências de um ato, que não recorreu a Deus, que não orou? Eu acho que eu vou além. Não tem orado para que você faça as melhores escolhas. Se você não tem o hábito, é normal que muitas vezes quando vem uma coisa repentina, a sua ação é de se defender. E o mais normal é se defender com o braço, se defender com as armas que você tem. E nós temos aprendido na palavra de Deus que as nossas armas não são armas carnais, são armas espirituais. A nossa vitória não vem de nós mesmos, a nossa vitória vem de Deus, vem do alto, vem do lugar onde nós devemos buscar o direcionamento, a capacidade, a força, a alegria, a paz. Isso está no Senhor. Todas as vezes que Jesus tinha oportunidade, Ele subia um monte. Não que o monte fosse o lugar mais santo, mas que o monte era um lugar onde ele tinha a oportunidade de estar sozinho, para buscar a Deus, para conversar com Ele, para pedir direção, para pedir ajuda. Amados, nós somos do povo de Deus, somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. A nossa vida tem que ser pautada na palavra do Senhor, a nossa força tem que vir de Deus. A nossa alegria tem que vir não da circunstância, mas tem que vir das promessas. Agora, se eu não estiver alinhado a isso, certamente quando houver a necessidade, eu não conseguirei agir no Espírito, somente vou ter força para agir na carne. E quando eu ajo na carne, a probabilidade de sofrer, ela é muito grande. Desse texto de cura, desse surdo e gago. Esse encontro que lá atrás
mudou a vida desse rapaz, pode mudar a nossa vida hoje. Se a partir de então, se a partir do dia de hoje, nós começarmos a entender que Deus tem um propósito na nossa vida, de sermos homens e mulheres que o servem, e ama servir, e sabe das promessas que estão embutidas nesse serviço. Se nós fugirmos da incredulidade, daquilo que tem nos afastado das promessas de Deus, daquilo que tem enchido nosso coração de medo, de ódio, amados, nós temos que entender que o perdão faz parte da vida daqueles que conhecem a Deus, e não é uma opção não perdoar. Mas muitas vezes nós ficamos ouvindo: te fez mal, tem culpa, você vai liberar ele? Você vai permitir que ele não te pague? Ou que ele passe em branco? Amados, a nossa vida não tem a ver com o que o outro faz ou com o que o outro deixa de fazer. A nossa vida tem que ter a ver com o que Deus promete para nós. E muitas vezes a gente fica se apegando a coisas pequenas, a coisas que já deveriam ter passado, mas que continuam norteando a nossa vida, e esquecemos que Deus tem muito mais para nos dar. Meu irmão, para de olhar para as coisas terrenas e começa a olhar para aquilo que de fato é grande, para aquilo que de fato é eterno, daquilo que de fato realmente é definitivo. Aí a gente vai começar a viver algo extraordinário. Aí a gente vai sair dos cultos falando: meu Deus, esse culto foi tremendo. Senhor, esse dia foi espetacular. Senhor, o meu trabalho tem se tornado algo incrível. Porque você vai estar sendo usado por Deus de uma forma tão maravilhosa, porque você vai estar sendo resposta para aqueles que precisam, e a resposta do Senhor vai alcançar a tua vida, porque é plano para você, é plano dele para você. A palavra nos ensina, a palavra nos norteia, a palavra nos ajuda a se aproximar de um encontro mais definitivo com Jesus. Aquele Jesus que caminhava lá e curava, e restaurava, e fazia coisas extraordinárias. Aquele Jesus está aqui hoje. Aquele Jesus está todos os dias perto de você. Ele é acessível. Basta você procurá-lo. Onde que eu vou encontrar Jesus? Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Deixa que a Bíblia fale com você. Pastor, eu nunca tive essa experiência. Mas experimente ter. Experimente ter. Que a partir de amanhã você não passe um dia mais sem ter pelo menos um tempo de qualidade com a palavra de Deus. E fala: Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não falar comigo. Eu não vou sair daqui enquanto você não me curar, como está escrito que você cura. Eu não vou sair daqui enquanto você não restaurar a família, a minha família, como você promete na tua palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz isso. E certamente você vai experimentar coisas muito grandes na tua história. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Hoje você tem a oportunidade de encontrar Jesus. Ele está aqui, sim. E Ele veio por tua causa. A oração que eu quero que você faça nesse momento, para que hoje seja o primeiro dia de todos os demais dias da tua vida. A oração que eu quero que você faça é para que nunca mais você perca nenhuma oportunidade de fazer do teu dia um dia extraordinário. A despeito das circunstâncias, a despeito das lutas, a despeito das adversidades,
Eu quero me encher tanto da Tua palavra, Pai Todo-Poderoso, que nenhuma outra verdade que não seja aquela que me diz que eu posso em Ti todas as coisas. Que o Senhor me ama, que o Senhor me guarda, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nenhuma outra palavra que fale que eu não tenho condição de Te servir, ou de ser um instrumento onde as pessoas encontrarão respostas. Senhor, que Teus filhos, Senhor Jesus, acordem para uma verdade, Senhor Jesus, tão sublime, tão tremenda, que eles foram chamados, Senhor Jesus, e capacitados para que eles pudessem, Senhor Jesus, tocar nas pessoas no Teu nome e transformar as suas histórias. Talvez eles tenham, Senhor Jesus, muito próximos a Ele, pessoas, Senhor Jesus, que necessitam de uma resposta, necessitam, Senhor Jesus, de uma direção, necessitam fazer com que seus olhos se abram para que eles possam enxergar que eles são amados, que eles são especiais e que existe sim esperança para eles. Que eles possam ser esses ajudadores, Pai. Que eles possam, Pai Todo-Poderoso, vencer, meu Pai, toda incredulidade que tem dito no coração deles que não tem condição. Talvez alguém aqui está com um diagnóstico, Senhor Jesus, de uma doença mortal. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu te peço no Teu nome, Pai, para que se há alguém aqui, Senhor Jesus, que entrou com um diagnóstico de morte, Senhor Jesus, receba a cura para a glória do Teu nome. Se há alguém aqui, Senhor Jesus, que tem, Senhor Jesus, um relatório onde a sua empresa vai falir, Pai Todo-Poderoso, para a glória do Teu nome, muda, Senhor Jesus, esse decreto. Se tem alguém, Pai Todo-Poderoso, que tem vivido, Senhor Jesus, debaixo de um jugo, Papai, de mentira, Senhor, de sofrimento, de depressão, de tristeza, que não tem mais esperança, Pai, ministra agora, Senhor Jesus, nesses corações a Tua alegria. E se faça presente, Pai Todo-Poderoso, de uma forma definitiva, a fim de que cada um deles, a partir de hoje, comece uma nova história, uma nova vida, Pai Todo-Poderoso, como esse homem, Senhor Jesus, naquela cidade. Que todas as vezes, Pai, eu te peço muito isso, que eles olharem a Tua palavra, Senhor Jesus, não sejam apenas letras, não seja, Senhor Jesus, apenas histórias que no passado, Senhor Jesus, aconteceu algo incrível, mas que aquilo que está escrito é algo para os dias de hoje, é algo, Senhor Jesus, para que nós venhamos acreditar e aplicar na nossa vida, e através das nossas vidas nós possamos aplicar na vida de todos aqueles que esperam, que necessitam, Senhor Jesus, de uma resposta. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, que cada um que aqui está nessa noite comece a partir de hoje uma grande jornada nesse caminho. Senhor Jesus, que a partir de hoje mais e mais, Pai amado, eles sejam aqueles que se alimentam da Tua verdade, e de tão cheios da Sua verdade eles estejam, Pai, que a mentira não encontre lugar nos seus corações, que a incredulidade, Senhor Jesus, não seja presente na sua história, e a vida, Senhor Jesus, que nós recebemos quando nós olhamos para Ti, quando nós te aceitamos como Senhor e Salvador, quando nós, Senhor Jesus, entregamos nossos anseios, as nossas aflições, quando nós, Senhor Jesus, procuramos Te encontrar onde o Senhor está, essa vida, Pai, seja com cada um, para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos começar, Pai, a partir dessa semana, a partir de hoje, uma nova história, nos lançando aos Teus pés, pois Tu verdadeiramente é tudo aquilo que nós precisamos. Senhor Jesus, que não haja um outro barulho, que não haja uma outra verdade, que não seja, Senhor Jesus, a Tua. Todas as demais, Pai amado, nós queremos fechar os nossos ouvidos para ela. Nos abençoe, Pai, nos guarde, nos fortaleça. A despeito das circunstâncias que nós haveremos de ver lá fora, alegre os nossos corações, para que aqueles que estão lá fora, Senhor Jesus, possam se alegrar quando nos virem e possam ouvir de nós que existe esperança. Senhor, nos capacite como ajudadores, nos capacite, Senhor Jesus, como homens e mulheres cheios de fé. E, Senhor Jesus, que todas as vezes que precisarmos, Senhor Jesus, que nós não erremos o alvo, que olhemos para Ti. Abençoe, Senhor Jesus, a Tua igreja e os leve para as suas casas, Senhor Jesus, em paz, em segurança. Senhor Jesus, que o Teu amor se manifeste mais e mais e cada dia mais. Que a Sua consolação, Senhor, faça, Senhor Jesus, das nossas vidas, meu Pai, um baluarte da Tua glória. Nós Te agradecemos por esse culto. Te agradecemos, Papai, por essa ceia. Te agradecemos por esse momento de louvor.
Te agradecemos, Pai Todo-Poderoso, pela Tua preciosa vida, que a cada dia se manifesta em nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos.